Opa, que é isso aqui? Nossa, gente, que coisa. Meu Deus do céu. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Gente, que é isso aí? @iteana do futuro. Acho que é alguma coisa pra vocês irem ver lá no TikTok, viu? Isso aqui é Nossa, eu escrevi TikTok certo. É com I mesmo. Pera aí que eu vou checar. Meu Deus do céu. Esse aqui eu sempre botei, tipo, TK. Aí na hora de escrever certo a gente fica na dúvida, né? Mas pelo amor de Deus, depois dessa vergonha eu vou até começar a aula. Fala aí, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra qualquer horário que você esteja vendo esse vídeo. Meu nome é Elizabeth, eu faço parte de turma Itaime, aqui do Farias Brito, né? Tô estudando aí pra poder fazer o ITA e outros concursos militares também, né? Porque eu tô precisando de bolsa, aí a aprovação nunca é demais, né? Mas bora lá, hoje a aula vai ser continuação da aula de funções. Ah, não vou escrever de novo, não. Olha aqui, ó. Vai ser continuação dessa aula aqui, entendeu? Olha que bonito que eu fiz pra vocês na última aula. Ai, mano, olha, eu sou muito incrível mesmo. Mas enfim, bora prosseguir, né? Hoje a gente vai falar sobre os dois tipos principais de funções que existem. Então, tipo, caiu ali na tua prova, eu faço ali, tipo, pelo menos atualmente, né? Focado em SIS, Macro e Enem, que são vestibulares que eu já fiz e que eu tirei uma nota boa. Pra você que não sabe, eu quase gabaritei o SIS, né? Eu tirei 56 de 60 nos 2 anos que eu fiz. O Macro, eu fui um pouco mal no primeiro dia porque tinha geografia, né? Eu errei bastante de geografia e português também. Linguagens não é meu forte. Mas no dia de específicas, que era só exatas, eu tirei ali 32 de 36, então quase gabaritei também. E no Enem, eu não lembro. Infelizmente eu perdi meu caderno lá, onde eu tinha anotado a minha nota e tipo... Mas eu lembro que em matemática eu fui muito bem. O que eu não fui bem foi em física. Física não, em química, né? Mas aí tu cancela. Enfim, vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar dos dois tipos, né? Que é função afim e função quadrática, mais conhecidas também como função do primeiro e segundo grau. E a gente vai falar, assim, as coisas básicas que você tem que saber delas, tá? Começando pela função do primeiro grau, a gente também vai chamar ela de função afim. Vou tirar uma pausa aqui pra beber água. Cara, então bora lá. Função afim, né? Primeiro grau. A função afim, ela é uma coisa muito interessante, porque é como se você pensasse nela em uma equação do primeiro grau que fica mudando. Então, por exemplo, bora falar assim de fins básicos. Qual é a forma da função afim? F de x é igual a x mais b. A gente vai ter o x aqui tendo um expoente 1. Então, como eu já expliquei para vocês na última aula, isso significa que x vai ser uma raiz só. Uma raiz só. O que isso quer dizer? Isso significa que só vai existir um x para um y. Então, por exemplo, digamos que eu faço assim, 5 é igual a x menos 2. X só pode ser 7. Não pode ser, tipo, menos 7, porque daí o resultado seria menos 9, né? Então, pra vocês verem aqui que x, ele realmente vai ser só uma raiz. E essa única raiz vai estar relacionada a apenas um y. Entenderam? Então é o seguinte, pra outros, assim, nomenclações e coisas mais técnicas, a gente tem que saber o seguinte. Esse aqui a gente chama de coeficiente angular. E já eu explico por quê. E esse aqui é o coeficiente linear. E é o seguinte, gente, vocês têm que saber que esse A e esse B, eles representam coisas diferentes na função. Então, por exemplo, bora começar do B, que é o mais fácil. O B, ele é o que a gente chama de termo independente. O que é esse termo independente? Esse termo independente, ele vai ser o termo que ele nunca está acompanhado de x. Então, no caso da função de primeiro grau, ele vai ser o b. Agora, no caso de segundo grau, por exemplo, que ficaria ax ao quadrado mais bx mais c, o termo independente seria o c. Na de terceiro grau, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, seria o d, entendeu? Então, é sempre o elemento, assim, que ele nunca vai estar acompanhando x. Por que isso é importante? Gente, a gente tem que pensar num cenário em que x é nulo. O que isso quer dizer? X nulo é igual a x igual a zero.
Quando isso acontece, olha só que curioso. F de x é igual a vezes 0 mais b. Note que isso daqui vai ficar 0 também. Se isso ficar 0, o resultado, né, a imagem, vai ser o próprio valor de b. O que isso significa? Significa que o termo independente, ele vai ser sempre onde corta o eixo y. Então, ó, eu vou botar aqui questão, né, escrita. Bora botar. B, termo independente. Onde toca no eixo y, mais conhecido como a imagem, né? Eu vou botar aqui. Imagem. Não vou botar não, porque pode gerar confusão, né? Não tava pensando muito bem nisso. Mas enfim. Você também pode ver ele nas questões como valor fixo ou valor inicial. Isso acontece muito em questões do Enem envolvendo táxi. Então, questão de Enem envolvendo táxi, sempre tem uma questão tipo, um táxi, ele vai viajar entre 2 bairros de Itaperetimba, nem sei se é um lugar de verdade. Ele cobra uma taxa fixa de R$5 mais R$4 por quilômetro rodado. X vai ser o quilômetro, R$4 vai ser o coeficiente angular, porque é o coeficiente que varia junto com a variável x. E 5 é a taxa fixa, é a taxa independente, é a taxa que não importa quantos quilômetros você ande, você vai pagar aquilo. Se você ficar parado, né, vai continuar o inicial, vai ficar 5 do mesmo jeito. Então, né, só para fins de questões a gente fala que é o valor inicial. E também B acaba sendo o valor que desloca a reta para cima ou para baixo. Isso aqui é só, tipo... É porque eu vejo professores falando isso, mas na verdade isso daí é a mesma coisa de falar onde toca no eixo Y, só que de um jeito mais, né, rebuscadinho. Então eu não vou nem anotar aqui, que é pra não ficar confundindo vocês. Opa, apertei aqui errado. Bora lá. Bora com o coeficiente angular agora, né? A. Por que ele tem esse nome? A, gente, significa taxa de variação. No meu exemplo do táxi, o que acontecia? A gente pagava R$5 fixos, mais R$4 por X. Vocês concordam que esse 4 aqui, que é o A, né? Ele vai ser o quanto que vai variar diretamente proporcional ao meu X? Então, por exemplo, eu rodo 1 km, eu vou pagar R$9, porque vai ser 5 mais 4 vezes 1 é igual a 9. Agora, andei 2 km. Pô, aqui já vai crescer. Vai ficar 8. Mais 5, 13. Vocês estão entendendo? Então, o 4, ele é a taxa que varia. Sem o 4, seria um valor constante. E o que é o valor constante? É o coeficiente linear. É o B. Então, quando a gente está falando isso em questão de gráficos em si, né? Como a gente falou aqui no B, questão de gráfico é onde toca no eixo Y. O A, ele vai medir duas coisas no gráfico. Ele vai medir o grau de inclinação e também o crescimento barra, tipo... Como é que eu faço? Tipo, decrescimento? Não sei. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Inclinação. Graficamente, A está relacionado a inclinação da reta no eixo X. Não tem um jeito melhor de explicar isso daqui do que com exemplos, então eu vou trazer isso aqui para depois, né? Mas enfim, bora para a segunda parte, crescimento barra decrescimento, né? Vou botar aqui. Vou botar aqui, ó. Se A maior que 0, função crescente. Se A menor que 0, função Eita, gente, escrevi aqui. Nossa, ficou tipo um pintinho, né? Peraí. Decrescente. Pode entrar. Gente, meu primo tá aqui, ó. Dá oi, Matheus. Oi. Pronto, é isso a participação dele. Então, gente, voltando aqui, botei o moleque aqui pra desenhar do meu lado e bora lá. Onde é que eu tava? Função crescente e decrescente, né?
Cara, não tem segredo. Eu vou ter aqui, vou desenhar aqui pra poder ensinar melhor vocês, né? Eu vou botar essa equação aqui, ó. F de x, que era pra ser um F, mas enfim, né? Deixa eu arrumar aqui. F de x é igual a ax mais b. Y, né, que é igual a f de x, vai ser igual a, sei lá, 2x mais 3. Isso daqui chutando, né? Eu vou começar e eu vou desenhar aqui, né? X, y. De cara, logo de cara, eu sei que aqui no eixo y, a reta vai cortar um ponto que é o ponto mais 3. Então, ó, digamos que aqui seja o 3. A reta vai ter que passar por aqui. E digo mais, essa reta, ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque o valor que acompanha x, ou seja, o valor de a do coeficiente angular dessa função, é positiva. Ah, e o que é positiva? É ser maior que zero. Isso daqui significa ser positivo. Positivo, cadê? Negativo. Então, gente, olha só o que a gente vai fazer. Vocês têm que lembrar de uma regra da matemática, que é o seguinte: uma reta só. Não, melhor, vou falar assim, ó. Dois pontos distintos determinam uma reta. Gente, isso daqui para tu montar gráfico de função afim é essencial. Por quê? Porque se eles te derem só, tipo, o valor assim jogado, sabe? Só a função. Tu vai ter que tirar o valor da tua cabeça. Então, não complica a tua vida. Vai pelo fácil. Tu tecnicamente meio que já fez pelo zero, que é o 3, né? Que é onde vai tocar ali na reta y. Então, bora pelo 1. Bora lá. Y é igual a 2 vezes 1 mais 3. Y é igual a 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando x é 1, y é 5. Então, bora lá. Bora montar isso daqui. Quando x aqui, ó, 1, eu vou botar aqui o 5, é aqui, ó. Mas aí não tá muito bonito, pera aí. Eita Deus, só Deus na causa aqui, ó. Eu vou dizer que aqui é 3. Aqui é 5. Pronto. Aí tu tem que cortar aqui. E mais, ela tem que passar por esse ponto aqui. Por 2 pontos se passa uma reta. Esse aqui é o gráfico da nossa função. E digo mais, tá vendo esse ponto bem aqui? Pois é, esse ponto aqui é um ponto em que y é 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente resolver isso daqui, ó, 2x mais 3 igual a 0, já que y que é igual a 0, a gente vai ter que 2x é igual a menos 3. Logo, x é igual a menos 3 sobre 2. Adivinha que valor de x é esse aqui? Menos 3. Eita, ficou todo cagado, mano. Menos 3 sobre 2. Simples assim, função de primeiro grau não tem perigo. Não tem... Cara, é isso daqui e questão, entendeu? Isso e muita questão de taxista. Os taxistas, assim, dominam essa área. Eles são tipo os motoqueiros das questões de função de primeiro grau. Enfim, bora lá. Gente, bora lá. Função de segundo grau, também conhecida como função quadrática. Ah, mas por que quadrática? Mano, simplesmente a forma original dela, né? A forma base é o quê? Completinha. Ax ao quadrado mais bx mais c. Inclusive eu já até escrevi isso daqui quando eu tava explicando funções de primeiro grau. Não lembro se na base de funções eu também botei, provavelmente. Mas, enfim. O que vocês têm que saber sobre isso daqui? Dessa vez, o termo independente é o C. O que isso quer dizer? Que o C, ele vai ser onde a parábola... Eita, eu escrevi tudo errado. Parábola intercepta o eixo Y. E note que eu falei, galera, parábola. Ou seja, a função ela não é mais uma reta como era antes. O que é uma parábola? Gente, uma parábola é um sorriso ou uma tristeza. Tipo, é assim ou é assim. Isso daqui que a gente fala, essa abertura, a gente chama de concavidade. Eu vou até botar aqui, ó.
Vou botar aqui não, que não tem espaço, peraí. Concavidade. E é o seguinte, dessa vez o A ele vai continuar dizendo o que é crescente e o que é decrescente. Mas dessa vez vocês vão ter que prestar atenção nessa dita cuja parábola, ou dessa dita cuja concavidade aqui, tá? Porque é o seguinte, A maior que zero, ou seja, positivo. A menor que zero, negativo. Então, né, gente, bora lá. Chegou mais uma criança aqui. Enfim, para positivo, a concavidade, ela vai estar virada para cima. Então, tipo, digamos que aqui seja um gráfico. Vai estar bem assim. Isso significa o quê? Que é uma parábola crescente, que é uma função crescente. Bora lá, gente. Agora foi minha avó, hein? Parece que o universo tá tentando fazer parar a aula. Por que tu tá rindo, mano? Pode parar, tá? Enfim, bora lá. Cara, eu tô explicando essa parte aqui um pouco mais ligeiro, porque já é pra vocês terem pegado o raciocínio aqui pela função afim, entendeu? Se você não entendeu, mano, volta no vídeo. Não tem problema voltar no vídeo. Isso daqui é uma coisa que, olha, eu fazendo na minha preparação pro ITA é uma coisa que pelo menos eu faço muito, né? Então, não tentem correr contra o tempo se você não vai fazer uma coisa de qualidade. Enfim, quando o A é negativo, a concavidade ela é voltada para baixo. Isso resulta numa função decrescente. Note que ela é uma função decrescente porque ela possui um ponto máximo e depois ela cai. E a função crescente ela é crescente porque é como se ela estivesse aqui na vida boa. Aí ela vai caindo, caindo, chega no ponto mínimo e aí ela começa a subir. E daí ela sobe até o infinito. Aqui ela desce até o infinito. Vocês estão entendendo? E agora eu vou entrar numa parte que, nossa, é extremamente importante. As questões de função de segundo grau que caem nos vestibulares. CIS, Macro, Enem, qualquer outro vestibular que tu for fazer aí pela vida, né? Que não seja tão rigoroso assim, que vai cobrar outras coisas. É questão de vértice. Gente, o vértice, ele é esse ponto mínimo, esse ponto máximo. Bora lá. Tem muita gente que me pergunta do XV e do YV, né? Quando eu dava aula particular, sempre me perguntava isso. Ah, mas qual que é o ponto máximo e o ponto mínimo? É o XV é o ponto máximo ou é o ponto mínimo? Não tem isso. Gente, o ponto máximo ou ponto mínimo, ele é um ponto só. Uma função não tem como ter um ponto máximo e um mínimo. Não. É um ou outro. Ela não tem como ser assim, entendeu? Senão ela não seria uma função de segundo grau, cara. Então, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que o ponto máximo ou mínimo, ele é um ponto. Ele é um ponto. Vocês estão querendo... Onde eu quero chegar falando que ele é um ponto? Gente, ele é um ponto... Qual foi a coisa que eu falei na minha primeira aula de funções aqui? Que todo ponto de uma função representado no gráfico vai ter um par coordenado, que vai ser um x e um y. Gente, pasme, se eu tô falando sobre ponto máximo, ponto mínimo, o xv vai ser o x desse ponto. Seja ele ponto máximo, ponto mínimo, ele vai ter um x e ele vai ter um y também. A gente vai entender isso daqui mais tarde com questões. Mas, tipo, vocês estão vendo aqui o tamanho da coisa? Não dá pra você ficar falando que o x do vértice é o ponto máximo e o y do vértice é o ponto mínimo. Não! O ponto é um ponto só. E esse mesmo ponto vai ter um x vértice e um y vértice. Agora bora pra outras coisas, né? Bora lá. Essa função aqui que eu desenhei, ela é uma função crescente. Note que a concavidade dela está virada para cima. E isso é um claro indicador de que ela é uma função crescente e o seu A é positivo. Bora ver o que mais que a gente pode tirar de informação disso daqui. Os pontos onde tocam o eixo X são chamados de raízes. Novamente, o que eu falei na primeira aula de função era que em equações, os resultados que resolviam essas equações eram chamadas de raízes. Por que esse nome está voltando, então, na hora de estudar função de segundo grau? Porque
nesse vídeo mesmo, nesse vídeo eu falei que toda vez que a reta, parábola, qualquer coisa tocava no eixo X, era porque o Y é zero. E olha só o que acontece quando a gente pega uma função que é assim e iguala a zero. Ela vira uma equação do segundo grau, gente. Então, olha só. Os pontos que tocarem o eixo X vão ser as raízes da equação de segundo grau formada por aquela função. Vocês entenderam isso? Isso daí é o básico. Vocês têm que saber isso. Vocês têm que aprender a chegar no raciocínio disso daqui. Eu tô tentando construir aqui uma linha de pensamento com vocês. Vai até ficar mais longo do que eu esperava essa aula, porque eu tento manter tudo abaixo de 20 minutos. Mas isso aqui não dá pra você sair aqui sem entender isso. Bora lá. Outra coisa. Tá vendo isso daqui? Esse aqui é o vértice. Esse aqui é o ponto mínimo. Por que mínimo? Porque esse aqui é o mínimo que vai chegar. Acima disso aqui é o infinito. Isso aqui é o mínimo, é o fundo do poço. Não tem mais para onde você abaixar. Então, olha só. Esse ponto aqui, ele vai ter um XV e um YV. Esse valor de Y aqui vai ser o YV. E esse valor bem aqui, ó, vai ser o XV. Não dá pra ver isso bem, porque o meu desenho não tá, tipo, milimetricamente acurado, né? Mas, esse XV, ele é a exata média aritmétrica entre os dois x's, que seriam as raízes da equação. Então, bora lá. Eu depois faço um vídeo, tipo, em como chegar nas equações do x do vértice e do y do vértice. Essa daqui é uma das formas que calcular e é uma das minhas formas favoritas, porque não requer muito, tipo, pensamento. Às vezes eu olho para uma questão, eu nem raciocínio, eu só penso assim, x do vértice é a média das duas vértices, então eu calculo as raízes usando a equação de segundo grau e pego elas, calculo a média e já substituo lá para poder pegar o y do vértice. Porque veja bem, se isso daqui é o x do vértice, eu pegando ele e substituindo na função, então, tipo, digamos que isso daqui seja a função, né? Se eu pego aqui A e substituo pelo x do vértice, pasmem, olha só o que vai acontecer. O resultado vai ser o y do vértice. Então, gente, foi mal, eu tive mais uma interrupção aqui, tipo, eu não lembro onde foi que eu parei, mas eu chuto que eu tava falando que quando tu substitui o xv na equação, tu vai receber o y do vértice. E o contrário também é verdade, cara. Então, se tu recebe o y do vértice, é só tu substituir no x do vértice. Outra coisa, vocês têm que saber as equações do x do vértice e do y do vértice, porque elas te poupam muito tempo, cara. Então, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. E y do vértice é igual a menos delta. Sabe aquele delta lá da equação de segundo grau? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Pois é, isso aqui é delta. Para vocês resolverem qualquer coisa, é só lembrar dessa forma aqui básica e ir comparando para poder saber na equação na função de segundo grau qual que é o b, qual que é o a, qual que é o c, e daí tu substitui. Então, tipo, haverão casos em que tá, sei lá, bem assim, ó, 4x ao quadrado mais 3x menos 2. 2 é o C, 3 é o B e 4 é o A. Beleza. Ai, não era pra eu ter coisado tudo. Mas enfim, digamos que tá só x ao quadrado menos 2. B é 0, A é 1 e C continua sendo menos 2. Não é só 2, gente. O sinal, ele tá incluso. Só que aqui é como se fosse mais 0, né? E o que acontece? Quando tem o positivo na frente, a gente nem se importa em colocar. Então, enfim, né? Gente, eu vou deixando essa aula aqui com vocês, porque já tá muito longa. Então, na próxima aula, que eu vou explicar sobre como chegar nos valores do x de vértice e do y de vértice, eu também vou explicar os casos dos deltas, tá? Enfim, é isso. Tchau!